E chegou a hora da gente falar deste fechamento pra lá de incrível. E eu vou dizer pra lá de incrível porque, meus amigos, se você, assim como eu, tá acompanhando este universo Marvel desde o seu início e agora da transição do seu mega evento que foi Vingadores Ultimato de lá pra cá, a gente teve altos e baixos, muito mais baixos do que altos, que deixaram que a credibilidade desse universo fantástico do mundo Marvel ficasse em xeque, ficasse em discussão, ao ponto de se desacreditar em tudo aquilo que foi pavimentado lá atrás e agora não ganhar o mesmo destaque que ganhou na sua base, nos seus primórdios. Só que chegou Loki, segunda temporada, um desbunde, cara. E quando você chega num apogeu, que eu vou dizer apogeu, que foi este sexto e último episódio, eu vou te falar, a Marvel não tá morta não, meu amigo. Se você aí tá descrente, tá dizendo que não sei o quê, que as Marvels tá ferrando com tudo, eu nem assisti as Marvels ainda, porque o episódio encerrou ontem, dia 9. Tô gravando originalmente esse vídeo dia 10, e eu nem fui assistir, francamente, nem fui assistir, eu tava mais na pilha pelo Loki. E, meu amigo, não vou nem dar. Depois eu vejo Marvels, eu tava no foco aqui, porque o Loki tava trazendo realmente o multiverso, que tão prometido foi desde o início da fase 4 e agora na fase 5. E, meus amigos, tá entregue, tá lindo, tá poético e tá gloriosamente pomposo, gigantesco. Este é o Loki que se construiu desde 2011 lá no primeiro Thor e ganhou o seu destaque agora, o seu auge neste sexto e último episódio da segunda temporada da sua série. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury. Esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico, dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal. Dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, por lá o assunto sempre começa antes. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixa o seu like e agora vamos confabular. Eu vou falar de forma completamente desconexa, eu só vou deixar a emoção sair, porque é isso que esse episódio me trouxe. Emoção. E falar de emoção é falar de um personagem que iniciou a sua trajetória de forma um tanto quanto assim, não tão efusiva, mas tinha ali na sua base a complexidade de um alguém colocado de canto sem o seu destaque. O Loki que a gente começou a amar, ele queria antecipadamente conquistar Asgard, ele queria o trono de Asgard, né? Saiu frustrado, não conseguiu, foi jogado no infinito e acabou caindo nas mãos do Thanos. E o Thanos usou como um joguete do seu futuro propósito, que seria juntar as joias do infinito, e o coloca como um dos generais dos Chitauri para poder destruir e conquistar o planeta e assim começar o seu grande plano. Só que o Loki assume esse papel e ele toma a frente do Thanos e ele começa a construir o seu glorioso propósito utilizando os seus recursos e perde mais uma vez. E esse mesmo Loki, que duas vezes foi colocado de canto, foi derrotado, teve uma oportunidade no momento em que ele tem essa ruptura no retorno dos Vingadores em Vingadores Ultimato, aproveitando a brecha de pegar o Tesseract e se lançar ao espaço-tempo sem saber para onde ia e caiu nas mãos da AVT. E a partir daí inicia essa grande aventura. Cara, essa é a base que eu tô colocando aqui pra vocês, pra gente se posicionar em quem é este Loki. E este Loki, desde a primeira temporada, é um cara que ainda tinha lá o seu glorioso propósito, mas não sabia o que o aguardava nessa trajetória. E eu vou falar pra vocês, ele se construiu tão bem, ele se conheceu tão bem nesse caminho, e eu não estou nem mencionando a outra parte dele que não entrou em contato com a AVT até então, que foi o Loki que no final, no início de Guerra Infinita, acaba sendo morto pelo Thanos. Mas eu estou falando desse Loki que teve essa ruptura no meio desse caminho e acabou tendo esse contato com a AVT e conheceu o que é o tempo. O tempo físico, as ramificações desse tempo físico, através de um aparato conhecido como o tear temporal. E, cara, esse tear temporal é praticamente, se eu parar para pensar, o maior poder de todos.
Você possuir fisicamente o controle de todas as energias multiversais que regem o universo é absolutamente o apogeu de qualquer desejo de criaturas que queiram essa megalomania, esse poder infinito. E ele tinha ali perto dele, nas mãos dele, esse poder. Só que o Loki que se construiu nessa primeira e segunda temporada, especificamente agora nessa segunda, entendeu quais são os danos e o que isso acarreta para todos que estão dentro dessas ramificações, dessas linhas temporais. E assim, tendo o seu contato com aquele que permanece e com a Sylvie, que é a sua contraparte, que seria a sua versão feminina, totalmente diferente, totalmente completamente diferente, inclusive em termos de gênero, né? Porque é uma versão feminina do próprio Loki, mostra para ele o que buscar, que caminho chegar. E eu vou falar, cara, essa trajetória dele buscar esse caminho, dele encontrar na presença da AVT uma oportunidade de salvar aqueles que ele ama, porque sim, o Loki ama, e ama de verdade. Foi a oportunidade que ele teve de se redimir de tudo isso daí. E cara, eu vou falar, esse episódio, já vou falar assim, ele começa justamente dando essa dica para ele. Não sei se vocês se recordam, mas nos vídeos anteriores, desde o primeiro, a gente vem falando de quando o Loki teve os seus deslizes temporais, quando ele ficou tendo essa conexão justamente depois do final da temporada anterior, que a Sylvie o projeta para outro lugar, usando o temp pad do próprio da própria presença daquele que permanece, e assim ele começa a ter essa coisa de saltar sem ter controle. E a gente descobre que a partir daí, a partir do final do episódio 5 pro 6, ele consegue controlar estes deslizes temporais. Ou seja, ele acaba assumindo um novo poder, não só apenas a magia que a Rainha Frigga ensinou para ele, mas agora ele também controla o tempo. E vamos mais longe. Ele não fica só apenas controlando o tempo no seu desejo de ir e vir. Ele tem um controle por vontade própria, muito simples. Ele controla os segundos do tempo, apenas com um gesto da mão, para vocês verem o nível que o Loki alcançou nessa trajetória. É o momento que ele está conversando com aquele que permanece. Eu não sei se vocês repararam isso, mas naquela conversa que os dois estão tendo, dá-se a impressão, principalmente na hora que aquele que permanece desaparece com a Sylvie e ela volta, o Loki não precisa de nenhum tipo de tecnologia para fazer isso. Ele só faz um gesto com a mão e ele para o tempo. Você percebe que o próprio aquele que permanece, quando vê aquilo, apesar de ele próprio dizer que foi o responsável por pavimentar todo esse trajeto da AVT, por saber que ela tinha colapsado no tear temporal, que saber que ele estava deslizando no tempo automaticamente, sem nenhum aparelho, que aquilo, que ele conhecia tudo aquilo, dá pra ver no semblante dele, que ver o Loki tendo o controle de tudo aquilo, assusta. E eu vou falar, uma vez o Loki alcançando tudo isso, ele se torna realmente um grande patamar de poder dentro desse universo. Mas até ele chegar nisso, até ele chegar nessa essência que foi apresentada no episódio, o Loki tentou. E eu vou falar pra vocês, tentativa não faltou. Ele sabendo de ir e voltar, ele foi em todas as vertentes possíveis, de todos os momentos que ele passou, desde a primeira temporada até agora, para tentar corrigir, desde lá de trás, os erros que a AVT cometeu, que eles cometeram, para poder salvar o tear temporal. E é tão bacana a gente ver essas tentativas dele, porque é como se o Loki estivesse num sofrimento constante, num exame de consciência constante, achando que ele seria o grande responsável por aquilo. Ele voltou no tempo da Sylvie, inclusive essa cena que eu estou escrevendo agora. Ele volta lá atrás, quando ele está ainda fazendo aquela entrevista com o Mobius, que ele mostra inclusive os momentos da vida dele lá com os Vingadores. Ele ele volta lá para a mesa dos juízes, quando a Ravonna Renslayer ia ser podada. Ele tenta de todas as maneiras salvar o tear temporal. Aliás, tem um momento lá que ele questiona pro Victor Timely e pro Ouroboros, né?
Quanto tempo demoraria para eles encontrarem um aparato que efetivamente abarcasse toda a energia multiversal que o tear temporal estava tentando criar? E eles disseram, cara, séculos. E eu vou falar para vocês, tem um momento que o Loki volta, que ele dá essa impressão de que, sabendo que de tantos séculos que ele teria que se aprimorar para conseguir essa tecnologia, dá essa impressão que nesse jogo de ir e vir, de ter o poder dos lapsos temporais, dos desvios temporais, que ele realmente voltou séculos e séculos atrás para se apropriar do conhecimento dessa tecnologia, para depois retornar no momento X, onde o tear explodiria, para saber exatamente como orientar, como mandar eles fazerem a coisa certa. Só o Victor Time ele morreu trocentas vezes. E ia e voltava. Ia e voltava. Ia e voltava. E, cara, é agoniante, porque você não sabe que fim que vai ter aquilo e você, caramba, fala, vai logo, Loki, você tem o poder para fazer isso. E ele não ia. E ia aquele que permanece, cara. E foram muitas e muitas as tentativas, cara. E olha, na hora que o Loki resolve assumir, que é quando ele percebe que não vai ter jeito, que aquele tear temporal sempre vai explodir, ele nunca vai conseguir. Tem uma hora que, inclusive, eles conseguem lançar lá o regulador de tempo que eles criam lá, e eles acham que o tear realmente vai se ajustar e conseguir. Só que aquela massa de produção temporal multiversal é infinita. E, meu amigo, não dá para colocar algema no infinito, tá? Não dá para se colocar uma coleira no infinito. Sabe por quê? Porque é um infinito, é uma massa constante que não para, que cresce, que ganha dimensões imensuráveis. E o Loki percebe isso nessa hora. E depois de tantas idas e vindas, o glorioso propósito tão buscado desde 2011, em 2012 e por aí vai, finalmente se configura. O Loki desce as escadas do painel principal da AVT e vai em direção à prancha principal do tear, sem levar o aparato, sem nada, ele com a roupa do corpo, e ele encara aquela radiação toda do tempo, e ele vai para cima, e obviamente o tear já está para colapsar, só que se é para colapsar, deixe que eu mesmo faça isso. E ele usa o seu poder para colapsar o tear. Por quê? Qual o sentido de fazer aquilo? Suicídio? Não adianta mais? Se é para arrebentar, arrebenta de vez? Não. O problema todo era aquela mecanização do tear. Não tem como segurar uma massa infinita. E assim, o Loki desfaz tudo aquilo. E quando ele desfaz, o tempo para. O tempo praticamente não produz mais aquela linha física temporal. E então o Loki começa a podar as ramificações incorretas e ele se junta com todas as outras ramificações do tear e ele acaba assumindo a posição do centro do tempo. Cara, eu vou falar para vocês, eu tô para ver nessas fases novas alguma produção chegar nessa escala de profundidade poética como o Loki conseguiu nesse momento. Esse momento é poesia pura, porque ele pega, cara, ele cata todas as ramificações, tá? Ele usa o poder dele, fica tudo verde, cara, fica lindo, é lindo, cara. E ele abre uma fenda neste momento zero do tempo e assume todas as linhas temporais e vai subindo. Cara, que lindo, porque na hora que tudo isso explode, na hora que ele arrebenta o tear, que ele usa o poder e arrebenta o tear, a base onde ficava o aparelho para poder arremessar os dardos temporais lá, ela arrebenta, fica só como se fosse a própria Bifrost quando o Thor quebrou com o martelo, com o Mjolnir, e fica só ali na metade. E ao invés de cair, o Loki dá os seus primeiros passos numa escada infinita que o leva através daquela fenda. É lindo, cara, é etéreo, é celestial, é lindo, cara. É um conceito visual daquilo que está extraterreno, extra vida, extra essência, extra tudo, tá para além do tempo. E o Loki materializa aquilo, ele sobe as escadas segurando as linhas do tempo sozinho. E sozinho é a palavra.
o Loki, ele assume sozinho o poder do tempo, cara. Quando ele consegue efetivamente juntar tudo, ele junta todos os laços e, cara, essa cena, eu vou falar, que espetáculo, que coisa sensível que a produção da Marvel teve em representar visualmente esse momento. O Loki vai subindo, ele alcança o centro do tempo onde aquele que permanece vivia. O castelo daquele que permanece já se desintegrou. O que sobra apenas é o trono. E o Loki se aproxima daquele trono carregando todas as linhas do tempo. O traje do Loki se torna um traje de um Loki essência, de um Loki supremo, de um Loki rei. O rei que ele sempre quis ser e que todas as vezes foi colocado de canto, colocado de lado, derrotado, jogado às traças, e dessa vez o glorioso propósito que ele sempre buscou se configura nessa figura de um homem solitário que só quer salvar aqueles que ama, indo em direção ao seu trono infinito. E o Loki assume esse trono, usando todas as ramificações do tempo que ele segura. E nesse momento, ele se torna não apenas o centro do tempo, como uma linha temporal sagrada que sempre foi dita na série, mas ele se torna a árvore da vida, a Yggdrasil que sempre foi dita dentro dos contos de Odin, dentro da mitologia nórdica, dita inclusive pelo próprio Caveira Vermelha quando foi atrás do Tesseract, contando essa história lá em Thornsberg, falando sobre a árvore da vida, onde justamente estava escondida o Tesseract, e ele acaba se tornando efetivamente a árvore da vida. E a TVA, a partir daí, não usa mais apenas um tear temporal, mas a TVA que existe agora trabalha com o centro do tempo em formato dessa árvore da vida, essa árvore do tempo que rege todas as ramificações multiversais possíveis deste universo. E o episódio termina, cara, com coisas tão lindas, cara, como por exemplo o Mobius indo encontrar o lugar onde ele efetivamente vive, né, na sua linha do tempo. E essa conversa que ele tem junto com a Sylvie, né, que pergunta para ele: nossa, sua grama, né, tá muito feia, né? Ele fala: não, essa grama é a grama mais bonita do quarteirão, fazendo aquela sensação de que ele não é mais apenas um funcionário da AVT, mas é uma pessoa com uma história. Ele não vai assumir aquela história, porque naquela linha temporal, aquele Mobius que está ali é aquele Mobius daquele tempo. E ele ficou ali apenas observando aquilo que ele viveu um dia, dando mais profundidade e propósito para a função que ele executa dentro da AVT. Cara, eu poderia ficar horas falando sobre isso, confabulando sobre isso, mas eu vou dizer para vocês. No dia 9/11 de 2023, a Marvel fez história. E eu não estou falando das Marvels, eu estou falando de Loki, uma das séries mais incríveis, mais poéticas, mais profundas que esse universo Marvel há muito não fazia. E eu vou falar para vocês, assim dá gosto de continuar amando a Casa das Ideias. Não vou abandonar, mas é aqui que eu vi exatamente que o coração pulsante da Marvel continua firme, forte, verdadeiro e com grandes ideias para serem apresentadas. Cara, que venha muito mais, só que assim, não sei o que vem daí para frente para a vida do Loki, não sei o que vai ser do universo dele, o que vai acontecer com ele. Eu tenho teorias aí de que talvez, sendo ele o centro do tempo, talvez a partir dele, toda a questão multiversal que está em colapso, está em processo, venha se comunicar com ele enquanto centro, que ele vai ser, de certa forma, um Beyonder, como eu disse no episódio anterior da história. Ele talvez se torne a fonte onde todas as ramificações desses universos se colidam e se formem, construindo o mundo de batalhas, que vai ser o grande palco do cenário de guerras secretas e até mesmo, talvez, da própria dinastia Kang. Tô até sem fôlego, cara. Essa série me quebrou de verdade. Mas olha, eu vou falar, valeu muito a pena, valeu a pena esperar. A gente passou por períodos difíceis,
Mas antes de mais nada, eu quero agradecer muito a todos vocês que acompanharam mais uma vez esse trabalho que a gente desenvolveu aqui, entregando os episódios de mais uma série da Marvel e mais uma série nerd que a gente ama tanto falar, beleza? A todos vocês que acompanharam, muito obrigado e fiquem ligados que em breve teremos muito mais coisas. Então, chega de papo e antes de mais nada eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam de Loki, o fechamento, episódio 6 e da segunda temporada como um todo. Deixa aqui embaixo seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!